Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal. A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir, que gerem a progressão da miopia, são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt. Este é o som do Porque Sim Não É Resposta, o que quer dizer que vamos a mais um programa com o psicólogo Eduardo Sá, hoje para falar do sono dos bebés. E vamos à boleia de um ouvinte que quer a opinião do Eduardo sobre o treino do sono. Antes de mais, Eduardo, boa tarde. O que é isto do treino do sono? Olá, Judite, uma tendência do momento, enfim, é um pouco como em tudo. Há, de vez em quando, um conjunto de propostas novas para as mães, particularmente, que têm a ver com estas determinadas funções do dia-a-dia dos bebés, nomeadamente que têm a ver com o sono. Eu tenho às vezes medo, como sabe, destas propostas muito quadradas, muito iguais para todos os bebés, porque obviamente eles são diferentes e as mães também. Sendo certo que o sono é uma questão muito sensível e eu acho muito importante que de facto nós possamos conversar acerca dela, porque há pequeninas variáveis que fazem toda a diferença, toda no dia-a-dia do bebê. E que, se calhar, se nós tomarmos em consideração, não estamos só a centrar-nos numa espécie de treino do bebê para que adormeça a determinada hora e de um determinado modo, mas estamos também a dar um conjunto de ideias acerca do dia-a-dia da mãe e do pai em relação ao adormecimento do bebê, que depois faz diferença quando se trata de chegar ao João Pestana. Ou seja, não é uma técnica fácil de aplicar nem para os pais, nem para o bebê. É difícil haver técnicas simples, fáceis e infalíveis, mas agora há pormenores que são muito importantes. Deixe-me chamar a atenção de 2 ou 3. Por exemplo, vamos pegar no mais banal de todos os pormenores, que é aquele que, no fundo, está ao seu alcance, ao meu alcance, ao alcance de todos os pais, quando têm bebés pequeninos. Evidentemente que às vezes nós chegamos a casa completamente passados a ferro. Chegamos cansados, chegamos agitadotes, não estamos elétricos, mas por mais que estejamos a fazer um esforço muito grande para nos sintonizarmos de forma afetuosa com os nossos bebés, assim acabamos por ter também alguma dificuldade em lhes transmitir a calma e a serenidade que acaba por ser indispensável para eles. E, portanto, se o pai ou a mãe estão mais tensos nesse dia, e mais tensos pode significar só mais cansados, evidentemente que, ao contrário do que os pais imaginam, eles não olham da mesma maneira. E se não focam da mesma maneira, se não focam de uma maneira que é tendencialmente serena, sossegada, de certa maneira apaziguante para o bebê, ele fica ali numa espertina difícil de sossegar. Segundo aspecto, é muito importante nós também darmos conta que tem que haver aqui meia dúzia de rotinas do dia-a-dia para que ele adormeça como deve ser. Ou seja, não é muito razoável que hoje adormeça ao colo, amanhã com umas palmadinhas no rabo, no dia a seguir na sua cama. Eu gosto sempre que os bebés adormeçam tendencialmente no mesmo sítio, de preferência na caminha do bebê, para que no fundo se introduza uma rotina que faz com que ele, de alguma forma, antecipe o sono. Sendo certo que é muito importante que a mãe ou o pai namorisquem com ele, deem ali um certo embalamentozinho
mas que não levem isto ao limite de imaginar que têm que estar sempre a adormecer o bebê, ou seja, o bebê precisa de ser encaminhado até à entrada do sono e depois da entrada do sono para a frente, já é um trabalho dele que, se nós formos razoavelmente disciplinados ao fazer isso, estamos a ajudá-lo imenso quando se trata dele aprender a dormir com tranquilidade e assim sucessivamente. O que esta mãe pergunta é se o deixar na cama, enfim, mesmo que ele esteja acordado e eventualmente a chorar, traz um problema de vínculo com o bebê a médio e longo prazo. Ou se há consequências negativas. Vamos cá ver. Eu tenho tanto medo que se pegue nestes termos que têm robustez científica, ainda por cima, na psicologia, e depois se banalizem, porque, como se compreende, um vínculo de uma mãe a um bebê não está permanentemente em avaliação. Um vínculo de uma mãe a um bebê é qualquer coisa da maior seriedade para os dois e, portanto, o bebê não está permanentemente ali com uma checklist numa de cheque, ela está-se a portar bem, eu vou-me vincular a ela. Não, de maneira nenhuma, portanto, nem é uma coisa que se ponha em questão. E, portanto, haverá dias que correm bem, haverá dias que correm mal, nos bebés como nas mães e nos pais. O que é muito importante que, de facto, fique aqui claro, é que nós estamos a falar de rotinas. As rotinas trazem são um certo estabilizador de ritmos do bebê, e o bebê precisa destes ritmos mais ou menos certinhos para que depois isto engrene e fique tudo num certo sossego. Portanto, não vale a pena a mãe imaginar que há um dia em que, porque ele está mais a choramingar, que de repente tudo fica em causa nos seus desempenhos de mãe, que é aquilo que eu tenho medo muitas vezes nestes programas que se vendem aos pais. Não está. Também é evidente que haverá dias em que ele não está para ali virado, porque fez uma cesta grande demais, porque estava com saudades da mãe e de repente, entre chegar a casa e socializar-se com ela, etc., foi um bocadinho muito acanhadinho, etc., ou então está simplesmente mal disposto. Agora, nós não ganhamos muito se formos do choramingar ao chorar. O choramingar às vezes está ali num certo protestozinho do género, mas se tu fosse uma mãe como deve ser, estavas aqui permanentemente de atenção. A dar uma mão. É só isto, às vezes, o choramingar. E, portanto, é uma maneira dos bebés muito pequeninos, todavia, ainda assim, já saberem protestar. Não vem daí mal ao mundo. Deixá-lo a adormecer de maneira que ele chora até se cansar e adormecer, não, por favor, porque este tipo de experiências faz com que no dia a seguir o adormecer esteja cheio de sinais amarelos, laranja e outras coisas do género. Oh meu Deus, lá vem um tormento quando se trata de dormir, pensa ele, e se for assim, tudo estragado. Eduardo, hoje ficamos por aqui. Amanhã voltamos com mais um tema, um e-mail de uma ouvinte ou de um ouvinte, e até lá, já sabe, continua a escrever-nos para eduardosá@observador.pt. Eduardo, um grande abraço e obrigada, e até amanhã. Um abraço grande também, até amanhã, Judite. Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.